A semana começa com quase tudo azul em São Paulo e assim a gente decola o SPTV. Olha só que decolagem perfeita. Quanto tempo fazia que não tínhamos um céu limpinho, hein? Que coisa boa, que energia boa para a gente começar segunda-feira iluminados. Seja bem-vindo ao SPTV, alegria enorme ter a sua companhia. Nós aqui ficamos honrados de poder participar da sua hora sagrada do almoço. Se você tem fome, se você tem sede de informação, tá no lugar certo. Dia de volta às aulas na rede municipal, mas teve aluno que não conseguiu ir porque a prefeitura da capital cancelou o transporte escolar gratuito para eles. O que vai fazer? Não sei. Se não tiver transporte público, para mim vai ser muito difícil. Reajuste, tarifa das linhas da MTU vai ficar mais cara esta semana. Em Embu das Artes, o aumento de quase 20% na passagem dos ônibus da cidade já está valendo. Difícil ainda, sem dinheiro para sair para procurar emprego, como é que faz? Um ano depois, nossa reportagem percorre as obras do trecho norte do Rodoanel e traça um raio-x. Tem atrasos, problemas com desapropriações e custo bem mais alto que o previsto. As empreiteiras sabem que os projetos são ruins, elas mergulham no preço na licitação para ganhar a licitação e sabem que no dia 1 elas já vão começar a fazer pedidos de reequilíbrio econômico financeiro. A força do carnaval de rua. Milhares de pessoas tomaram as ruas de São Paulo no fim de semana nos ensaios dos blocos. Na Paulista, um mar de gente dançou e pulou. Boa tarde, gente. Acabou a moleza geral, hein? Aulas nas escolas municipais da capital recomeçaram hoje, só que muitos estudantes não conseguiram ir. Eles estão sem transporte. Dizem que foram surpreendidos com o corte sem nenhum aviso da prefeitura. Esse transporte é aquele TEG, Transporte Escolar Gratuito, que leva os alunos de casa para a escola e depois da escola para casa. Alguns pais escreveram aqui para a gente sem saber o que fazer. Vitor Bonini está na frente de uma escola no Jardim das Oliveiras, zona leste da capital, e fala com a gente sobre esse perrengue. E aí, Vitão, boa tarde. Oi, Tralha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, o clima de volta às aulas aqui tem também um pouquinho de insatisfação, viu? É que muitas crianças perderam o direito ao TEG, que é o transporte escolar gratuito. Inclusive, tinha muitos condutores aqui que também saíram perdendo e que vieram aqui para fazer como se fosse um protesto, já que hoje só teve reunião de pais aqui. A gente falou com a Secretaria Municipal da Educação, eles disseram que não mudou nada do ano passado para esse, que os critérios continuam os mesmos, ou seja, a criança que tiver alguma deficiência, o irmão que for de alguma criança que tem deficiência, a criança que morar a mais de 2 quilômetros daqui ou que encontrar alguma barreira física no caminho, essas pessoas têm direito, essas crianças têm direito sim ao transporte escolar gratuito. Só que não é o que está acontecendo, porque teve gente que tinha no passado e perdeu neste ano, ou seja, alguma coisa com certeza mudou. Inclusive, a realidade das pessoas aqui não dá muito para vir a pé, porque a gente sabe, a gente está aqui na Zona Leste, tem algumas calçadas aqui que são muito esburacadas, tem muito entulho jogado nas calçadas que a gente viu, os asfaltos são ruins, inclusive a diretora dessa escola falou pra gente que tem área que alaga. E enquanto nada é feito, a criança tem que vir a pé. Olha só a rotina de uma delas agora na reportagem. Essa é a primeira semana de aula da Carol, de 5 anos. Ela vai frequentar a mesma escolinha do ano passado. Só que agora vai ter que sair de casa mais cedo. É que a prefeitura cortou o transporte que ela pegava de graça. Fiquei sabendo porque a perua que levava ela falou para minha filha, para a mãe dela. Que não ela tinha sido saído fora do relatório das peruas. O avô é quem vai levar a Carol a pé. Tarefa nada simples aqui no Jardim das Oliveiras. Eles enfrentam buraqueira no caminho, ladeira, entulho nas calçadas. Isso quando tem calçada, porque em alguns trechos eles têm que andar no meio da rua. A pior parte do caminho, o senhor Edival estava contando pra gente, é quando a gente chega nesse córrego, né, Edival? O que acontece aqui quando chove? É alagamento e para o trânsito aqui. E fica difícil para passar. Esse córrego antes era a justificativa para Carol ter direito ao transporte escolar gratuito. É que, segundo os critérios da prefeitura, a criança pode receber esse serviço se existir alguma barreira física no caminho até a escola. O córrego continua aqui, mas de uma hora para outra, sem explicação, a Carol ficou sem a perua. E foi só chegar na frente da escola que a gente encontrou mais pessoas com o mesmo problema. Então, conforme eu corto esse caminho, tem subida, tem descida, tem subida, tem descida. Então, até eu, que sou adulta, eu canso. Tem reclamação também em outros bairros. Na região do Parque Residencial Cocaia, na Zona Sul,
Pais de alunos fizeram um protesto na semana passada, na frente da Escola Municipal Frei Damião. Eles dizem que sem o transporte da prefeitura, não tem condições de levar os filhos à escola. Os condutores também não estão nada contentes. Acabei ficando com 6 alunos para atender esse ano. 6 alunos esse ano. Quantos eram no ano passado? O ano passado eu transportava 38 alunos. O carro da gente tem prestação para a gente pagar. Como que eu vou pagar meu carro com 3 crianças? Sendo que o valor de cada criança é R$170. Aí, prestação de 3 mil. A dona Djanira veio para a reunião dos pais na escola hoje e ficou sabendo que o neto perdeu o transporte. Para mim trazer também não dá, porque tem outro meu netinho que eu cuido. E é complicado para mim. E aí, o que vai fazer? Não sei. Se não tiver transporte público, para mim vai ser muito difícil. Já começa o ano letivo com péssima notícia, né? A Prefeitura falou para a gente que a checagem dos critérios de quem tem direito ao transporte escolar de graça é de responsabilidade das 13 diretorias regionais de educação. E que o cadastro dos alunos é feito todo ano e o processo leva em conta também os novos estudantes. A Secretaria explicou ainda que os pais podem recorrer do corte do transporte de graça e, para isso, eles têm que procurar, então, as diretorias regionais. E em relação à situação que a gente mostrou na reportagem, a Prefeitura acabou de dizer que as crianças da escola perto ali do córrego vão ter, sim, o transporte de graça. E não para por aí esse problema, em Taboão da Serra e em Embu das Artes também tem muita reclamação. 3 mil alunos estão sem transporte para as escolas estaduais porque teve um problema na contratação da empresa que ia fazer esse serviço. A Secretaria Estadual da Educação ainda está tentando resolver esse problema. Hoje de manhã, só foi para a aula quem conseguiu chegar à escola por conta própria. A Indara se atrasou no trabalho para trazer os filhos. Eu vou ter que sair do serviço para estar vindo deixar eles, ou eles não vão vir, vão faltar aula, e eles vão ficar com falta. Isso que é o mais, que eu achei mais injusto. Estudantes mandaram essas fotos, é o caminho de terra por onde eles têm que passar para ir para a escola. As aulas na rede estadual recomeçaram na semana passada. 3 mil alunos de Taboão e Embu das Artes estão sem transporte escolar porque a licitação para contratar o serviço foi suspensa. A Secretaria da Educação diz que a empresa que ofereceu um menor preço, a Cristiano Capucci, Locadora e Transportes, usou documentos falsos. A empresa nega. A briga foi então parada na Justiça. Pela última decisão na sexta passada, a Secretaria pode agora contratar a empresa que ficou em segundo lugar na licitação, o que deve, portanto, acontecer nos próximos dias. Até lá, quem sofre é quem precisa do transporte escolar. Eu vim a pé, vamos vir. Do jeito que está assim, não tem condições. A gente tentou falar hoje cedo com o Ricardo Aliaga, que é advogado dessa empresa, Cristiano Capucci, Locadora e Transportes, mas a gente não conseguiu localizá-lo. Na sexta, ele disse que provou que os documentos não eram falsos e que vai, portanto, recorrer dessa decisão judicial. Vamos agora para o alto, as primeiras informações do Globocop. Andressa Roger está a bordo. Andressa, 12:10, boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você também, para todo mundo que assiste ao SPTV. O trânsito na cidade essa manhã tem sido bem ruim, viu, Trali? Além da volta às aulas aí da rede municipal, a gente teve muitos acidentes, como esse que você vê agora aqui na pista expressa da Marginal Tietê, um acidente entre uma moto e um caminhão, onde vale lembrar que é proibida a circulação de motos. Esse acidente é um pouco depois da ponte da Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna. E com isso, tem muito congestionamento na pista expressa. O congestionamento vai até a ponte Júlio de Mesquita Neto. São pelo menos 6 pontes aí congestionadas na pista expressa da Marginal Tietê. A do meio e a local estão bem melhores. Tralho. Valeu, Andressa. Brigadão. Até daqui a pouco. Prepare agora o seu bolso. Passagens de ônibus intermunicipais da região metropolitana devem ficar mais caras ainda essa semana, hein? Na última sexta-feira, a Justiça aqui de São Paulo derrubou a liminar que suspendia o reajuste. E aí, em muitas cidades, já está valendo o reajuste das tarifas municipais. É o caso, portanto, de Embu das Artes, onde os moradores começaram a pagar mais pelas viagens. Quem acompanhou o primeiro dia de novas tarifas foi o repórter Filipe Mancuso. Filipe, uma boa tarde para você, bem-vindo. Aí, em Embu, foi um aumento salgado, hein, meu amigo? Quase 20% aí de reajuste, pesa no bolso do povo, né? Tralho, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bota salgado nisso, né? 18,75%, quase 20%, muita coisa. A passagem subiu de 3,20 para 3,80. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A empresa que opera as linhas municipais aqui queria que esse aumento fosse de 3,20 para 4,77.
Só que em conversas com a prefeitura eles chegaram nesses 3,80, que mesmo assim é muito caro. Por que é muito caro? Eu conversei a manhã toda com os passageiros e eles me contaram, se queixaram bastante que o ônibus demora, o ônibus vem lotado, ou seja, o serviço não é a contento. A prefeitura argumenta que esse aumento ele foi necessário para cobrir despesas aí com óleo diesel, mão de obra, mas mesmo assim as pessoas se queixam, diz que o salário não aumenta na mesma proporção. E vale lembrar, Trali, que o pessoal de Embu aqui está bem triste, o momento político é turbulento. O prefeito eleito, Ney Santos, está foragido desde o dia 9 de dezembro do ano passado, nem chegou a tomar posse. Então, o cenário político já não é dos melhores aqui na cidade e ainda tem uma situação como essa. Hoje eu conversei com bastante gente aqui, bastante passageiro, o pessoal se queixou muito. Vamos ver a reportagem. Segunda-feira já não costuma ser o dia mais legal da semana. Agora imagina chegar no ponto de ônibus e descobrir que a passagem de ônibus ficou mais cara. Nem sabia disso, já vai aumentar, fica ruim. A gente encontrou a dona Marileide contando as moedinhas para ver se ia conseguir embarcar. Torcer para essas moedinhas darem para pagar. Tá certo, tem que torcer, né? A passagem aqui em Embu das Artes subiu de R$ 3,20 para R$ 3,80. Você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa, fazer extra, fazer isso, fazer aquilo, para conseguir não sair tanto do seu orçamento, entendeu? Embu das Artes tem 8 linhas de ônibus. Cerca de 55 mil passageiros vão ser afetados. O Márcio questiona um aumento tão alto, já que, segundo ele, os percursos dentro da cidade costumam ser curtos. Aumentou muito para um trajeto muito pequeno. Para piorar, nos próximos dias deve começar a valer também o aumento nos ônibus da MTU, empresa que opera as linhas intermunicipais. Na sexta-feira, a Justiça derrubou a liminar de 11 de janeiro, que suspendiu os reajustes, que vão ficar assim: 6,10% no ABC, 6,58% na região que inclui cidades como Osasco, Barueri e Francisco Morato, 6,64% na área onde ficam Itaquá, Ferraz e Mogi, 6,65% na região de Juquitiba, Itapecerica, Embu, Tabuão, entre outras, e o reajuste mais alto, 7,18% para a área de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã. O José Ricardo é jardineiro e está desempregado. Muitos serviços que ele consegue são em São Paulo. Ele ainda não sabe onde vai arrumar dinheiro para a condução daqui para frente. Mais difícil ainda, sem dinheiro para sair para procurar emprego, como é que faz? O preço sobe e infelizmente a qualidade não acompanha, né? Em muitos lugares a qualidade cai, vai ficando cada vez pior. Tarifa de acesso aos terminais de trólebus de Adema, Piraporinha e São Mateus e aos metrôs Campo Limpo e Capão Redondo continua suspensa e não vai ser cobrada. Olha só, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, vai investigar a morte de 3 jovens por policiais militares na zona sul da capital. Policiais dizem que eles estavam num carro roubado, que atiraram contra a viatura. De acordo com a polícia, no fim da tarde de domingo, uma viatura da rota identificou um carro roubado na Avenida Cupecê, na zona sul. Aí teve uma perseguição. O carro em que estavam os 3 jovens entre 17 e 18 anos bateu num semáforo. Os PMs dizem que eles estavam armados e começaram a atirar. Policiais então revidaram, os 3 foram atingidos e morreram no local. Parentes das vítimas afirmam que os jovens se renderam e acusam os policiais militares de execução. Afirmam também que os jovens não estavam armados. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que, além das armas dos PMs, foram apreendidos mais 2 revólveres. É claro que tudo isso tem que ser investigado para ver se esses revólveres estavam com esses jovens ou não. Enfim, para ver se não foi algum flagrante armado ou forjado. Não é isso que a gente está dizendo, mas tem que ter uma investigação séria para deixar tudo isso muito claro. Helena Marques, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Trali. Bem-vinda, Eli. Muito obrigada. Foi bem de fim de semana? Tudo bem, graças a Deus. Vamos tocar de lugar aqui para você poder apertar esse monte de botãozinho virtual. Começando. Boa tarde para você. Ô, Eli, segunda-feira maravilhosa em São Paulo. Fazia tempo que a gente não via um tempo assim. Ontem já foi também, né? Pois é, só que tem previsão de chuva ainda, apesar desse tempo claro. Pode ser uma chuva forte, mas em alguns pontos, porque a previsão é de chuva bem isolada, né? Ontem, por exemplo, só choveu em alguns pontos ali das zonas norte e sul da capital e fez muito calor, né? 31,2 graus. Agora, hoje, pode bater os 32 graus, Trali, mais quente que ontem. A gente tem imagens ao vivo aqui do céu da capital.
tudo azul, poucas nuvens, 28 graus nesse momento. E aí, confirmando para você, previsão de chuva, sim, agora à tarde, só que uma chuva isolada. A gente vai ver as imagens aqui de satélite porque elas ajudam a entender bem o que está acontecendo. Olha, a gente fica por aqui, tá tudo limpo na imagem de satélite, nuvem carregada só mesmo no interior. Aí eu fui perguntar para o nosso meteorologista, essas instabilidades do interior podem vir para cá? Ele disse que a chance é pequena porque a gente não tem sistema que forma chuva, que é uma frente fria, uma área de baixa pressão. Então, essa semana deve ser um pouquinho mais seca, né? E essas nuvens carregadas, elas estão em Sorocaba, é isso? Tem por lá também, só que a previsão de chuva para lá existe, mas já está diminuindo. Agora, hoje é o 6º dia que Sorocaba está sem água. A gente tem imagens das obras que estão sendo feitas na adutora, que se rompeu na semana passada durante um temporal. Essas obras devem estar terminando por agora. Agora à tarde, eles devem religar o registro, mas a água só deve chegar mesmo às casas amanhã, Trali. A gente lembra que mais da metade da população de Sorocaba está sem água nas torneiras. Era para a água voltar hoje, mas como choveu no fim de semana em Sorocaba, a obra atrasou. Que sufoco lá, hein, Eli? Escuta, e essa semana vai ser como chuvosa, como na passada? Vai ser quente, como ontem e hoje? Como é que vai ser? Vai ter um pouco de tudo. Amanhã, por exemplo, a gente vai ver aqui, vai ser bem parecido com hoje, né? Então, a gente vai ter, assim, olha, uma madrugada abafada, deixa eu começar aqui de novo, uma madrugada abafada, depois à tarde, máxima de 30 graus e previsão de chuva também bem isolada, Trali. Agora, a partir de quarta-feira, a gente já tem uma situação de uma chuva mais espalhada pela cidade, por conta de mais nuvens, menos horas de sol, a temperatura cai um pouco, mas também não é frio, não. Cai aí para os 28, 27 graus. E vejam que as madrugadas continuam bem abafadas também. Então, aproveitem a secura de hoje e de amanhã, porque depois a gente volta a entrar numa área mais molhada, tá bom? Valeu, Eli. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau. Obrigadão. 12h19 quase agora, a gente volta para o alto, o Globocop no ar. Andressa Roger, é com você. Trali, mostrando uma boa opção para o motorista aí, a Avenida do Estado que está sempre muito congestionada. Hoje, claro, tem movimento, mas não está daqueles dias que a gente vê que ela fica impossível de trafegar. Está um pouquinho mais difícil no sentido do Ipiranga. E a gente aproveita também para mostrar que o corredor Norte-Sul, aqui a Tiradentes, também vai muito bem nos dois sentidos para o motorista, né? Tem aquele trânsito terrível na Marginal Tietê, enfim, que a gente mostrou agora há pouco, mas essas duas vias estão bem boas aqui para quem está dirigindo pelas ruas de São Paulo. Trali. Valeu, Andressa, obrigadão. Já estamos aqui com o Kleber Machado, voltou aqui para participação especial na SPTV. Tudo bem, Kleber? Vou bem, e você? Tudo na paz, tudo ótimo. Estamos aí na luta. Boa tarde para todo mundo. Alegria, força e fé. Vamos falar desse campeonato que começou? Começou nesse final de semana o Campeonato Paulista. São 16 times, estão divididos em grupos de 4 clubes. Vão ser 12 rodadas na primeira fase e depois aquela fase eliminatória. Aí com 2 jogos entre os classificados, o primeiro e o segundo de cada grupo, o campeonato começou. Uma das novidades do campeonato, Trali, é a baixa idade dos treinadores. Você pega, por exemplo, na vida, você vai pegar um profissional de 30 anos, ele está começando a ficar maduro. No futebol, um cara com 30 anos está no auge da maturidade, está encerrando carreira. E aí começa a vida de técnico. O Rogério, por exemplo, fez 43 anos agora, em janeiro, e está começando a vida no São Paulo. Esse tem uma trajetória que merece atenção, porque ele foi um dos maiores ídolos da história do São Paulo. E agora ele vai trabalhar como treinador. Tem 43 anos o Fábio Carille. Tem quase 10 anos já de Corinthians. Quer dizer, esse estava se preparando para o cargo. E o Eduardo Batista é filho do Nelsinho Batista, treinador. Esse já fez 44, mas também é de uma nova geração. E tem no Palmeiras um grande desafio, porque ele assume um time campeão, né, e precisa manter aquele padrão que o torcedor se acostuma. A alta performance. É bem verdade, assim, ó, você não pode considerar que novidade seja só baixa idade, né? Claro. Mas não há dúvida que há uma mudança. O campeonato tem uma média de 43 anos, o técnico mais velho tem 56, é o Paulo Roberto do São Bento. E no São Bernardo tem o português Sérgio Vieira, que tem 34. Não deixa de ser uma atração diferente, técnicos novos. Eles começaram, César Tralli... É pro coração segurar a onda. Pois é, e eles vão ter que ter músculos cardíacos fortes mesmo. O Corinthians jogou contra o São Bento, ganhou por 1-0, foi esse pênalti em cima do Jô. Muita gente reclamou, parece que houve uma mão mesmo no Jô, que fez o gol. Ele está de volta ao Corinthians, 1-0, vitória apertadinha. E passando algum sufoco, como essa bola aí que passeou na frente do Cássio.
O Palmeiras jogou em casa, teve com o Roger Guedes essa chance, o Neneca, goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, fez a defesa. O time de Ribeirão com o Bastos conseguiu dar trabalho para o Fernando Praz. Você pega os números do jogo, teve muita finalização do Botafogo, quase sempre assim, ó, de fora, jogadas perigosas. E o Tietê fez um golaço. O Tietê trabalha muito mais com o pé direito, mas mostrou que tem uma canhota boa, fez um lindo gol. E o Palmeiras ainda teve essa chance com o Michel Bastos, o Neneca conseguiu fazer a defesa. Já o Rogério vai ter que ter coração forte, paciência e a torcida também. A defesa do São Paulo não foi nada bem nesse lance e o Marquinhos acertou um belo chute de pé esquerdo. A defesa do São Paulo bateu cabeça, ela ficou andando de um lado para o outro a bola. O São Paulo teve uma oportunidade boa com o Cueva, o goleiro fez a defesa, mas o Audax teve, na maior parte do tempo, mais objetividade. Olha que linda troca de passes, ó. Uau! E esse camisa 9 aí, o Ítalo, que deu a bola para o Pedro Carmona, passou pelo São Paulo ano passado, não fez sucesso. São Paulo reagiu, bolando o peruano para o argentino, de Cueva para Chaves. O São Paulo diminuiu e depois o Rodrigo Caio deu a bola para o gol de empate, também marcado pelo Chaves. Eles foram para o intervalo assim, mas na volta foi aquele mesmo sufoco do primeiro tempo. O Felipe Rodrigues fez o terceiro e o Pedro Carmona, cobrando o pênalti, fez o quarto. Ou seja, o São Paulo não se acertou. Teve oportunidade em bola parada, mas não conseguiu os gols. E acho que mais do que problema ofensivo, teve uma defesa ontem um pouco insegura. Fraca, né? Aí o gol marcado pelo Felipe, o terceiro do Audax, e o quarto vai sair numa penalidade máxima. O Audax é o vice-campeão paulista, né? Perdeu a final. Foi pênalti, né? Perdeu a final, pênalti do Buffarini, que o Carmona fez. O Audax é vice-campeão paulista o ano passado, voltou com a mesma comissão técnica, o Fernando Diniz, o mesmo jeitão de jogar. E o Rogério Ceni falou dessa estreia dolorida. Se você pegar finalizações, são 27 contra 12. 7 escanteios contra 1. No 1, tomamos o gol. Já falei, nós já ganhamos do Liverpool com 18 escanteios contra nenhum. Com 21 finalizações contra 3, fomos e ganhamos. Futebol não é matemático, não é uma ciência exata, né? Ele lembrou da final de 2005 contra o Liverpool da Inglaterra, Campeonato Mundial, mas realmente o futebol não é uma ciência exata. 2 mais 2? É 4, No né? futebol nem sei. Quarta-feira tem Copa do Brasil, quinta-feira também o São Paulo e o Corinthians em campo. Jogo único, hein? Muito bom. Perdeu, tá fora. Obrigado. Globo Esporte, então, daqui a pouco, logo depois do SPTV, com tudo isso e muito mais. Valeu. E você vai ver aqui com a gente logo mais também ensaios dos blocos de carnaval já tomando conta das ruas de São Paulo. É uma prévia do que vem por aí. E com tanta gente, ó, será que as regras da prefeitura vão funcionar? E ainda está começando a cobrança de estacionamento no Parque Vila Lobos. Frequentadores não gostaram nem um pouco dessa cobrança, não. 12h24. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. Voltamos sempre ao vivo aqui para você, 12h27. Tá osso, hein, gente? 58% das famílias brasileiras estão endividadas, 23% com as contas atrasadas. São dados da Confederação Nacional do Comércio. Confirmam que a gente anda sentindo no dia a dia. Não tá fácil para ninguém. Imagina para quem está sem emprego, com filho vindo aí. É o caso de uma família de Diadema, que a Mara Luque foi dar uma forcinha. A família Silva vai aumentar. E logo, logo, o Murilo vai ganhar um irmãozinho. Ele, a mãe e o pai estão ansiosos pela chegada do Bernardo. E antes dele nascer, gostariam de colocar as contas em dia. O grande problema aqui é o cartão de crédito. Todas as dívidas, até as compras de supermercados, são pagas com ele. Aí vira aquela bola de neve, a família só consegue pagar o mínimo. E quando consegue, né, Fernanda? Isso. Quanto está a dívida de cartão de vocês? Está por volta de 4.700. Quer uma ajuda? Claro. Então vamos tentar resolver o seu problema. Para isso, a gente chamou a nossa especialista, a Mara Luque. Ela fez as contas. A família paga R$ 700 de aluguel, 40 de água e 75 de energia. 350 vão para a alimentação. Mais as despesas com remédios, IPVA do carro e combustível, a despesa mensal fica em R$ 1.782, sem contar a dívida do cartão. Esse é o ponto de partida, é saber qual é
o volume de dívidas que você tem e saber quanto que você pode pagar. A Fernanda está desempregada, mas vendendo artesanato tira uns R$300 por mês. O marido ganha R$1.800. Juntando tudo e pagando as contas, sobram só R$318 para o cartão de crédito. O mínimo é o que vocês conseguem pagar. Isso, às vezes a gente consegue pagar um pouco mais, mas sempre está comprando, tudo é no cartão. E os juros? E os juros correm. A primeira orientação da Mara é parar de usar o cartão e renegociar a dívida com o banco. Vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar nem o mínimo do cartão de crédito que você está conseguindo. E aí o supermercado você não vai conseguir fazer mais com o seu cartão de crédito. Vamos guardar esses cartões de crédito, botar eles para descansar durante um tempo. Vamos juntar essas dívidas todas aqui numa única dívida e vamos lá conversar com o gerente, porque tem que conversar com o banco. E conversar também com a Regina, a dona do imóvel que a Fernanda mora, para tentar baixar o aluguel. Então, Regina, você vai ter que dar uma força aqui pra gente. Cortar tudo que der é inevitável. Essa conta de telefone, será que não dá para cortar? Não dá para ficar mais barato? A última orientação é fazer com que o carro deixe de dar só despesa e passe a gerar receita. Ele pegar um serviço extra desse e trabalhar como motorista. Então, o foco tem que ser na solução, não no problema. Porque desempregada, em casa e cheia de dívida, vamos combinar que você tem um passo para ficar muito mal, né? É, a gente fica até sem dormir. Tira o sono mesmo, né, gente? Nós conversamos com a Fernanda hoje de manhã. Ela disse que o marido vai tirar férias, eles não vão viajar e com o dinheirinho que vai entrar vão conseguir quitar parte dessa dívida. Já foi até o banco, ainda está negociando um parcelamento com juros mais em conta e falou também que o Bernardo, segundo filho, está pintando na área entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Hashtag Vem Bernardo. Boa sorte para vocês. Vai melhorar. Tem que ter fé, vai melhorar. Mara Luque está aqui com a gente. E aí, Mara, legal você ter ido lá na casa, né? Dado uma força para a galera. Muito bom isso. Foi bem Mara, legal. pelo que você sentiu, a Fernanda vai conseguir botar um pouco aí a vida em dia, né? Ou pelo menos parte dela antes do Bernardo nascer. Olha, o Bernardo vai chegar com essa casa arrumada, porque a Fernanda... qual foi o grande problema da Fernanda? Ela perdeu o emprego. Então, quando ela perdeu o emprego, desorganizou, porque ela é muito organizada, ela tem tudo muito controlado ali, mas como perdeu o emprego, perdeu uma receita importante para a família e não ajustou o orçamento para esse novo padrão de receita que era só do marido. Então, ela não tem o nome negativado, ela tem uma organização, as contas ali todas controladas, banco. Conversa com a Fernanda, né? Claro. Porque ela é uma ótima cliente, banco. Então, você tem que sentar com ela, ajudá-la a colocar todas essas contas numa única, toda essa dívida numa única dívida só, a longo prazo, uma taxa mais baixa, a taxa de juros na economia já caiu. Então, banco, você pode ajudar a Fernanda. Ela é uma ótima cliente, vale a pena fazer essa reestruturação. Eu ia te falar do rotativo, porque o cartão agora não tem mais esse negócio, então, né, Mara? Esse é o ponto. Ela concentra todas as despesas no cartão. É bom, é interessante, desde que você saiba fazer isso. Então, por exemplo, supermercado. Não dá para parcelar a conta do supermercado no cartão de crédito de jeito nenhum. Por quê? Porque é uma despesa recorrente que todo mês você vai ter. E aí o que vai acontecer? Vai juntar uma parcela na outra, ali, daqui a pouco você já não consegue pagar. Então, tem que saber, no caso da Fernanda, ela vai ter que consolidar todas as dívidas numa só, deixa o cartão descansando um pouquinho, enquanto ela paga todo esse endividamento, cria as novas fontes de receita extra. No caso do carro, é claro, a despesa do carro é muito grande no orçamento deles. A gente viu ali que o carro, sem o carro, eles conseguem economizar uma grana. Então, tem que colocar o carro para trabalhar, né? Exatamente. Mara, muitas perguntas toda semana. Vamos começar com uma aqui, que é da Tainá Silva de Guarulhos. Tentou negociar com o banco a redução da parcela do financiamento. Fez isso para não estourar o orçamento e não ficar devendo. Só que o banco não aceitou. E aí, Mara, faz o quê?
Ô, Tainá, reclama porque esse banco tem... olha, os bancos... Existe Pode migrar de financiamento? Pode migrar de financiamento, pode migrar, inclusive no próprio banco. Você vai para outra agência, você liga para a central de atendimento que tem, os bancos atendem os clientes, o SAC, né, Serviço de Atendimento ao Cliente, reclama que você não está conseguindo ajuda para reestruturar a sua dívida. Se ele não der, você vai em outro banco, você fala, eu tenho uma dívida que eu quero migrar para um outro banco, porque hoje existe um esforço no país. Todas as famílias estão endividadas, né? Você tem uma grande parte da família endividada. Se não está com a conta atrasada, mas tem ou uma dívida no cartão, ou, enfim, um financiamento que está em dia, mas está todo o orçamento comprometido com o pagamento desses financiamentos. Então, tem que haver um esforço. O banco sabe disso, o gerente que está te atendendo pode não saber, mas o banco sabe. E tem que ajudar. E tem que ajudar. Então, você tem que ir lá, mostra. Agora, vai com o dever de casa pronto. Tudo estruturado, mostrando seu orçamento, tudo. E reclama no saque. Mara, tem uma pergunta de vídeo aqui para você. Você adora que as pessoas façam pergunta para a gente se gravando. Esse daí é quem? Esse é o Edvilson, aqui de São Paulo. Olha que legal. Mara, eu tenho uma dúvida sobre investimento. Tenho R$40 mil e gostaria de investir R$20 mil em renda fixa e R$20 mil em Tesouro Direto Selic. A renda fixa no banco me ofereceram uma taxa de 13,5% e 0,5% de administração. De taxa de administração. Gostaria de saber se é um bom investimento ou devo partir para outro tipo de investimento. Agradeço a todos do SPTV, uma boa tarde. Muito obrigado, simpatia total. Oi, Edvilson. Economia na resposta, por favor. Não, Edvilson, você merece bastante tempo. Vai. Edvilson, é o seguinte, primeiro, o Tesouro Direto e a renda fixa, o Tesouro Direto é uma aplicação de renda fixa. A renda fixa é uma classe de ativos, onde você vai ter Tesouro Direto, CDB e uma série de outras alternativas. No Tesouro Direto, você pode encontrar vários títulos que vão te ajudar para determinadas demandas, prazos diferentes que você tem para essa aplicação. Outra informação que pode te ajudar bastante vai no Poupa Brasil, nós já falamos do Poupa Brasil aqui, poupabrasil.com.br. Lá você vai achar uma série de opções de renda fixa, Edvilson. Isso. Ótimo. Tá vendo, né, Edvilson? Tá ótima, Edvilson. Entra lá que você vai ver o CDB, o rendimento do CDB, ele vai fazer várias simulações para você. Você olha a simulação e vê o que é melhor para você. Muito bem, Mara Luque, sempre generosos aqui com você. Tem dúvida em relação à dívida? Manda aqui pra gente. WhatsApp 942004444. A gente quer te ver aqui na SPTV. Isso. Ou então, pergunta pela internet e vai na página de São Paulo G1. Manda tá bom? Vídeo, manda vídeo que a gente gosta de te ver. Valeu, Mara. Obrigado, querida. Beijão grande. Vou chamar agora o Felipe Guedes, 12h37. Felipe de volta ao vivo com o Globocop. A gente está aqui na rodovia Anchieta, esse já é o trecho urbano, chegada à capital. Vê que o pessoal da CET está recolhendo esses cones. Estava tendo uma operação tapa-buraco aí e o reflexo dela ainda dá para a gente ver 5 quilômetros de congestionamento na chegada à capital. Trânsito praticamente parado aqui na Anchieta, agora que vai começar a andar, porque a gente viu que o trabalho de tapa-buraco terminou. No sentido contrário, tranquilo, mas a fila está grande para quem quer chegar à capital, Tralli. Nossa, tá difícil mesmo. Valeu, Felipe. Brigadão. Sandra Anenberg já está aqui com a gente. Sandrinha, boa tarde para você. César Tralli, boa tarde para você também. A Mara come todo o tempo, daí eu tenho que correr, né? Você tem que correr, tá vendo só? Depois você reclama com ela. Tá bom, mas a risada dela vale tudo. Vamos lá. Escuta, olha só, conta. Tá feia a coisa no Espírito Santo ainda? Pois é, tá sim, ainda, viu? A gente vai mostrar como é que tá a situação por lá, né? Porque a Polícia Militar não está nas ruas. As famílias dos PMs que são proibidos de fazer greve estão bloqueando a saída dos batalhões. Aí, enquanto isso, os cidadãos enfrentam a insegurança, olha só, a violência, um monte de saque. Já houve 68 mortes, Tralli, 40 só ontem, e a gente está acompanhando. Bom, Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo, é afastado do Ministério da Justiça por 30 dias até ser sabatinado pelo Senado. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, será interrogado hoje pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato.
Fundo de garantia. Você sabe se tem direito ou não a sacar da conta inativa? A gente vai explicar tudo direitinho. E nós vivemos num país tropical, mas pouca gente usa protetor solar. Se você é um desses, veja quais são os perigos de se expor ao sol sem proteção. Você usa, Trali? Eu uso, Sandra. Tem que Você usar, sabe que né? a luz aqui do estúdio também já também queima, tem que né? usar, exatamente. Exatamente, Tem que usamos usar todos. porque a pele da gente mancha fácil. Pois é, né? A gente não tá ficando mais jovem. Estamos ficando mais velho. Valeu, minha amiga. Brigadão. Até daqui a pouco, então. Tem muita notícia no JH, então, logo depois do Globo Esporte. Obrigado, um beijão, bom jornal. E daqui a pouco, você tá querendo ir pra rua pular carnaval? Saiu a lista, então, com os dias e os locais em que os blocos vão desfilar este ano. Olha só que bacana. E tem ainda para você no consultório da dentista e porta-bandeira da Nenê de Vila Matilde, a trilha sonora é samba, gente. Esse ano a escola faz uma homenagem à cidade de Curitiba, capital do Paraná. Voltamos já já, quase 12h40. Globocop ao vivo, né? Felipe Guedes a bordo e uma fila gigantesca de ônibus, Felipe. Então, Tralha, a gente voltou aqui para São Bernardo pelo seguinte, tem aquela situação com os trólebus desde as 9h30 da manhã, problema na rede aérea. A MTU diz que substituiu os ônibus elétricos por ônibus a diesel. Isso afeta 4 linhas. E todos esses ônibus aí, na pista da esquerda, isso se refere a uma greve de ônibus municipais da empresa SBC. A assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de São Bernardo confirmou a greve pra gente, mas não deu outros detalhes. A tarde vai ser complicado para o pessoal voltar para casa, Tralha. Nossa senhora, tem que resolver isso logo então, hein, Felipe? Obrigado pelas informações. Carnaval 2017 agora, é hora de saber o que a Nenê de Vila Matilde vai apresentar este ano no Sambódromo. Uma das escolas mais antigas de São Paulo, né? A Nenê é a única que já desfilou no Rio de Janeiro. Foi em 1985, quando ganhou o título de campeã do grupo especial. Em 2001, conquistou mais um título. Esse ano se apresenta no sábado, dia 25 de fevereiro, com uma homenagem a Curitiba. É um enredo que está deixando muita gente de queixo caído. Já aconteceu com você? Você está na cadeira do dentista com a boca aberta e aí no meio da consulta ele resolve conversar, te pergunta um monte de coisa, quer bater papo? De perguntar, e o tempo hoje? Você foi. Aí depois falei direito. Porque tá com a boca aberta? É. Mas paciente da doutora Joyce não passa perrengue, não. O negócio dela é cantar. Cadê o medo do dentista? Passou? Passou. Dá até pra você encarar um sambinha. Dá. Vamos ver o sambinha aí. Já vi ela cantando já, só que eu não sabia que era do samba. Os pacientes se empolgam perguntando de enredo e de ensaio. E a consulta que era de 30 minutos passa para 1 hora tranquilo. E como a Joyce passa 12 horas por dia aqui no consultório, claro que o samba da Nenê de Vila Matilde já tá afiado. Tem que tá na ponta da língua. Lá vem Nenê, segura que eu quero ver, meu samba vai levantar poeira. É o lado leste sacudindo a avenida, oi, a vila exaltando Curitiba. O enredo é Coreia-Tuba, né? A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos. Dentro de toda essa contribuição cultural, toda essa contribuição migratória, eu resolvi focar na arte, desde o cinema, televisão, teatro, música, enfim, a arte de uma forma globalizada, de uma forma geral dentro de Curitiba. E é com muito orgulho que a Joyce vai carregar pela 6ª vez a bandeira da Nenê na avenida. O samba e minha profissão andam juntos, são as 2 grandes paixões da minha vida. Hoje eu trouxe o puff para ensinar vocês a escovar o dente. Lá vem Nenê, segura que eu quero ver. Comeu? Escova. Antes de dormir? Escova. Sacudindo a avenida. E eu já pego as crianças quando estou aqui, já vou ensinando elas a escovarem os dentes, cuidarem deles direitinho, porque afinal elas são um grande futuro da escola. Tem que estar com um sorriso bonito sempre. Ela pode ajudar ao mesmo tempo a escola, desfilando e escovar os dentes. Sim!
É isso aí, gente. A partir do dia 17 de fevereiro até o dia 5 de março, serão 413 oportunidades de pular o carnaval pelas ruas de São Paulo. O número oficial da Prefeitura divulgou hoje os blocos que confirmaram os cortejos e quantas vezes cada um deles vai desfilar. A maior concentração é na Prefeitura Regional da Sé, que manteve este ano a proibição de blocos em cima do Minhocão e também de concentrar e dispersar na Praça Roosevelt. Os grandes blocos que costumam arrastar multidões pelas ruas e avenidas da cidade estão confirmados. Como o Tarado em Você, que fez um ensaio na Paulista no último domingo. Acadêmicos do Baixo Augusta, Urubó, Confraria do Pasmado, Agora Vai, Minho Queens e muitos outros. Dos 495 inscritos, 381 confirmaram presença. Alguns vão sair mais de um dia. Serão 413 desfiles na cidade entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março. A prefeitura regional com mais blocos é a Sé, 105. Depois vem Pinheiros, na Zona Oeste, com 86, Lapa, com 31 blocos e Vila Mariana, Zona Sul, com 25. Só 3 regionais não têm blocos cadastrados: Campo Limpo, Guaianazes e São Mateus. Cada prefeitura regional determinou um horário para o carnaval de rua. De forma geral, as bandas precisam parar de tocar entre 7 e 8 da noite. A dispersão precisa terminar até às 10 da noite. Em muitas ruas ou avenidas não pode ter carnaval, como aqui na Pedroso de Moraes, em Pinheiros. Isso para garantir que as pessoas possam circular pelos bairros, principalmente em casos de emergência. A gente tem que lembrar que tem 2 grupos de interesse no carnaval de rua: os foliões e os moradores que não estão afim de festa. Então, acho que todo mundo precisa contribuir um pouco. E pelo retorno que a gente tem, a enorme maioria dos blocos absolutamente saiu satisfeita com a negociação que foi feita. Muito bem, olha só, credenciamento de ambulantes para venda de bebida nas ruas pode ser feito até o próximo sábado, dia 11. Agora, as regiões mais disputadas, Vila Mariana, Pinheiros e Sé, não tem mais vagas. Lista completa dos blocos de rua e os percursos de cada um já estão para você no nosso G1. E as estações da CPTM já estão no clima de carnaval. Você vai ver agora aqui a estação Pinheiros. Ó. Até o fim da tarde tem uma banda que vai percorrer outras 3 estações, Barra Funda, Luz e Brás. Muito passageiro vai virar folião ao ritmo de Mamãe Eu Quero, Me Dá um Dinheiro Aí e várias outras marchinhas clássicas. Essa festa toda é para chamar o pessoal para o Expresso Turístico das Marchinhas. Vai sair da Estação da Luz nesse sábado, vai até Mogi das Cruzes. A animação, obviamente, não vai faltar nesse percurso todo. A passagem custa R$ 45. Quem comprar mais de 4 bilhetes arranca um desconto. A venda é das 9 da manhã até às 6 da tarde na Estação da Luz ou na Prefeito Celso Daniel, em Santo André. Com essa crise toda, hein, gente? Me dá um dinheiro aí, vai bombar esse carnaval. Terminou o SPTV, vem aí o Globo Esporte com o Ivan Moré. Amanhã estamos juntos aqui com você no meio da semana. Uma ótima tarde, muito obrigado pelo seu carinho. De toda a equipe do SPTV, um forte abraço e um beijo no seu coração. Fique em paz.